Olá pessoal, estamos de volta com os filósofos pré-socráticos e a origem da filosofia. E meu Deus, são muitos filósofos pré-socráticos. Mas a gente vai falar de Pitágoras dessa vez. E Pitágoras, aquele mesmo do Teorema de Pitágoras que vocês aprenderam em matemática ou ainda vão aprender caso não tenham aprendido. É muito fácil. Onde catetos interagem com a hipotenusa e dão um número, que é muito divertido descobrir números. E é justamente essa a questão dos pitagóricos, porque qual é a arqué, afinal, para os pitagóricos? É o número um, é a arqué. Mas algumas considerações são importantes sobre esse movimento que foi um pouquinho filosófico e um pouquinho religioso e que aconteceu no sul da Itália. Por quê? Porque Pitágoras, embora ele tenha nascido. E uma coisa importante: existem várias lendas sobre o nascimento de Pitágoras. Dizem que ele era filho de um deus Apolo, do deus Apolo, e que ele tinha o dom da ubiquidade, que era poder reencarnar em estar presente em diversos corpos ao mesmo tempo, e que ele tinha esses dons. E aí ele nasceu lá, né, no na área da Jônia. No entanto, no período que ele nasceu, houve a guerra com os persas. E aí ele terminou tendo que fugir de lá. E aí ele fugiu para Magna Grécia, outra colônia grega, no sul da Itália lá. Se não me engano, a cidade de Crotona. E lá ele funda uma seita místico-religiosa, filosófica, que tem muito de diferença com a religião homérica. Com a religião de Zeus, Apolo, Poseidon, com o panteão já consagrado, a religião cívica grega, aquela que o pessoal fazia procissão para a deusa Atena, que o pessoal rendia graças a Poseidon antes de viajar. Ele fundou uma diferente. Por quê? Porque ele foi influenciado pelos órficos, uma crença que surgiu lá no norte da Macedônia, na Trácia, e que conseguiu influenciar o povo grego, conseguiu entrar. Era uma crença de mistérios, na verdade, de iniciados. E, e ele consegue mixar um pouco dessas influências do orfismo, religião homérica, para fundar sua filosofia. Bem, a principal característica, só para não ficar por fora, mas a principal característica dessa religião dele era a crença na alma e que essa alma reencarnava e que você tinha que purificar a sua alma. Não era como a religião homérica em que a sua alma descia ao Hades e, embora eu nem conheça o mito assim, de forma embora eu não conheça tanto, mas é realmente diferente. A ênfase que se dava era na alma e que você tinha que purificá-la, e que você tinha que se abster de álcool, e que você tinha que se abster de sexo, e que você tinha que se abster para purificar a sua alma e se livrar da roda de reencarnações. Entendeu? Esse era o lance. Alma. E aí lá em Crotona ele vai e funda essa seita e começa a influenciar as cidades vizinhas, porque os governadores, os vereadores da cidade, enfim, as personalidades começaram a fazer parte dessa seita religiosa e filosófica dele. E nessas reuniões em que eles ficavam lá purificando as suas almas, tocava a lira tetracorde. Por quê? Porque tem 4 cordas. E agora preste atenção, porque é o ponto importante. Tá lá tocando a lira. Blim, 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 blim. E aí Pitágoras está lá escutando o som da lira. Aí ele, poxa, é impressionante como as cordas, cada uma tem uma grossura diferente, essas cordas. E elas fazem sons dissonantes. Mas aí quando a gente ajeita e elas compõem uma harmonia. Então dessas partes diferentes surge uma harmonia. Bem, se na lira é assim, por que não no mundo todo?
e foi assim que ele pensou, que o mundo todo é composto por relações de harmonia, de proporções matemáticas. Assim como as proporções matemáticas na lira, que fazem com que haja uma harmonia, existem proporções que fazem com que haja uma harmonia no mundo, na physis, que possibilite o surgimento e a morte das coisas, entendeu? Assim como há a harmonia e a proporção numérica na lira, no mundo também há dentro da gente. A nossa alma, ela é composta de partes, diria Pitágoras. E em que consiste essa purificação da alma? É em deixar as partes da alma em harmonia. Pitágoras foi o primeiro que falou em filosofia, porque ele falou justamente Sófos. Sófos era o sábio, a sabedoria. E ele acreditava que a sabedoria só compelia, só os deuses tinham a sabedoria. Enquanto que nós, seres humanos, só podíamos nos afeiçoar dela, só podíamos querermos estar próximos da sabedoria. Por isso, filósofos. Ele foi o primeiro a usar esse termo. Pitágoras ele também falou que existem diferentes tipos de alma. Ele deu o exemplo dos jogos lá, dos Jogos Olímpicos. Enfim, festividades de jogos. Na Grécia, que era comum, não é porque ele dizia, as almas são como as pessoas que vão. Tem uns que vão para provar o seu valor pela honra, os jogadores. Tem outros que vão para vender suas mercadorias. E tem outros que vão para observar. E ele dizia que o primeiro tipo de alma são as almas cúpidas, porque desejam os prazeres. O segundo tipo são as almas... Sim, segundo tipo de alma são as almas mundanas, enquanto que o terceiro, daquelas pessoas que iriam somente para assistir, observar, são as sábias, que ficam na contemplação. Bem, nisso consiste Pitágoras. E foi mais um movimento, o pitagorismo, não é? Falava muito de matemática, mas essa parte não nos compete agora. Então, só para lembrar, Pitágoras... número. Ok? Os outros vocês se lembram, não é? Então é isso. Até a próxima.